Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, sou a professora Karine, né, de Biologia 2. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o ciclo celular, mais especificamente sobre a fase da intérfase e da mitose. Esse conteúdo, ele também está na apostila do curso de vocês, no módulo 1, nas páginas 437 e 438. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo, né, sobre todo o ciclo celular, intérfase e mitose. No final da aula eu vou deixar um link com vocês sobre um vídeo que também é muito bom, que também tem um resumo bem bacana, e vocês também podem estudar pela apostila, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho sobre o ciclo celular, que ele é dividido em intérfase, mitose ou meiose. Aqui no caso dessa aula vai ser a mitose. E ele é chamado ciclo celular porque ele acontece, né, em um ciclo realmente. Na fase da intérfase é a fase onde a célula está trabalhando, está sofrendo síntese, está se duplicando. E na fase da mitose é quando a célula vai se dividir e gerar duas células filhas. Então, o resultado do ciclo celular completo é o surgimento de duas células filhas, tá bom? Pode ser chamado de intérfase ou de interfase, por conta das fases. Tem muitos autores que chamam de interfases. Mas pode ser intérfase, interfase, tá tudo certo, tá bom? E o ciclo celular, ele é altamente regulado, ou seja, durante o ciclo celular existem vários pontos de checagens para ver se está tudo ok, se tem algum erro, se a célula se duplicou demais, se o crescimento não está ok, se falta nutrientes ou alguma coisa do tipo. Então, se não está tudo ok, esse erro vai ser regulado. E se não for regulado, essa célula vai ser destruída. Então, vamos começar falando sobre o ciclo, a fase, né, do ciclo celular, que é a fase G1, que é a fase de crescimento. Só para uma observação, a fase G1, ela dura aproximadamente 9 horas. A fase S, que é a próxima fase depois da G1, vai durar aproximadamente 10 horas, é a fase que dura mais, maior duração do ciclo celular. A fase G1, G2 é mais ou menos 4, 5 horas, 4 horas e meia. E a mitose em si é bem rápida, é cerca de meia hora, tá bom? Só para deixar claro para vocês. Então, na primeira fase do ciclo celular, que é a fase G1, que é essa primeira aqui, como eu falei, é a fase de crescimento. Então, vai ocorrer o desenvolvimento da célula, ela vai crescer. Por quê? Porque o resultado final do ciclo celular, como eu já falei, vai ser gerar duas células filhas. Então, essa célula tem que crescer e aumentar todo o número de organelas que elas têm nessa fase. Nessa fase, então, vai ocorrer o aumento, né, o crescimento do número de organelas. Também vai haver uma grande síntese de proteínas nessa fase, né? Consequentemente de RNA também. Então, aqui, além do crescimento, vai ocorrer o aumento desses componentes da célula para ter componentes suficientes para, no final do ciclo celular, ser gerado as duas células, tá bom? Então, essa fase a célula vai crescer, não só em tamanho, mas em componentes. Aqui nessa fase os cromossomos eles ainda são simples, não sofreram duplicação, tá bom? E no final dessa fase, como eu falei que o ciclo celular é altamente regulado, no final dessa fase vai ter um ponto de checagem. Vai ser conferido se o crescimento está ok, se a célula está com o tamanho ideal para seguir para a nova fase. Vai ser conferido se ela tem nutrientes necessários, se as organelas estão ok, se tem algum dano no celular ou alguma coisa do tipo. Ou seja, vai conferir se existe algum erro
nessa célula. Como eu falei, se não tiver erro, ela vai passar para a próxima fase, tudo certo. Se tiver algum erro, esse erro vai tentar ser reparado, tá bom? Então, se a célula estiver ok, não tiver nenhum erro, tudo certo, ela vai passar para a nova fase. Então, nesse ponto, a célula pode ou não passar para a fase S do ciclo celular, que é a nova fase. Algumas células, elas nunca vão se dividir, ou elas raramente podem se dividir, ou elas não precisam se dividir nesse momento. Então, se as células não tiverem que se dividir, porque nunca vão se dividir, ou porque naquele momento elas não precisam se dividir, elas vão passar para outro ciclo, que é um ciclo de repouso, para outra fase, que é uma fase de repouso do ciclo, que é essa fase G0, uma fase de descanso. Elas podem ficar lá por um tempo indeterminado, que como eu falei, pode ser para sempre, como por exemplo os neurônios. Os neurônios eles não vão precisar se dividir, então eles podem entrar na fase G0 e ficar lá eternamente, ou elas podem ficar por um tempo, como por exemplo os fibroblastos. Eles podem ficar lá na fase G0 porque eles ainda não vão entrar na fase S. Então eles ficam lá como se estivessem descansando, como se estivessem numa fase de reserva, né? E depois, no momento adequado, quando tiver o estímulo, eles vão seguir, voltar para a fase G0 para seguir o ciclo, tá bom? Então essa fase G0 é uma fase de repouso do ciclo celular, não necessariamente é uma fase do ciclo celular. Alguns livros nem colocam ela no ciclo celular e alguns livros colocam ela como uma coisa, um adendo, né? Não necessariamente que faz parte da intérfase. Mas é um ponto de repouso que a célula pode ficar, como os neurônios, ali, porque ela nunca vai se dividir, então ela vai ficar ali descansando eternamente, ou por um tempo determinado, ou ela pode ficar ali porque naquele momento não tem demanda dessa célula, não tem demanda dessa célula ser dividida, né? Por exemplo, o tecido conjuntivo, célula de tecidos conjuntivos, ela pode ficar ali porque naquele momento não tem demanda desse tipo de célula, mas quando tiver demanda, ela vai voltar para a fase G1 e seguir o ciclo celular normalmente, tá bom? Então, aí a célula vai entrar na outra fase, na segunda fase do ciclo celular, que é a fase S. Essa fase é a S de síntese, é uma fase muito importante do ciclo celular, porque é a fase que ocorre a duplicação do material genético, a duplicação do DNA. Como eu falei, o resultado do ciclo celular, vou falar várias vezes isso nessa aula, vai ser gerar duas células. Então, o material genético vai ter que ser duplicado para poder ter material para as duas células, né, que vai ser gerado. Então, o DNA vai se duplicar para depois ele poder se dividir. Então, aqui nessa fase S é a fase que vai ter a duplicação do DNA. E além da duplicação do DNA, vai ocorrer a duplicação dos centríolos. Eles começam na fase G1, no finalzinho da fase G1, vai começar a duplicação dos centríolos e vai finalizar na fase S, tá bom? Então, na fase S também tem a duplicação dos centríolos, que vai ser importante na mitose, que eu vou falar deles na mitose, tá bom? No final do ciclo celular. Então, como eu já falei em relação à duração das fases, essa fase é a que dura mais, cerca de 10 horas, ela dura mais. Alguns livros falam de 8, 10, mas é cerca de 10 horas. Mas sempre vai ser a fase que vai durar mais, porque a célula vai ter que duplicar todo o seu material, isso demanda tempo, né? Todo o seu material genético, todo o seu DNA. Então, vai demandar tempo. Então, depois de duplicar o seu material genético, a célula vai entrar na fase G2, que é a última fase antes dela conseguir entrar na mitose, antes dela se dividir. Então, aqui é a fase que ela vai estar com uma intensa atividade de ATP, que é a fase C2. Ela vai ter um crescimento também e vai se preparar para ocorrer a divisão. Então, nessa fase também vai ter um ponto de checagem,
para poder saber se está tudo certo para a célula se dividir. Ela vai entrar na mitose depois dessa fase, então ela tem que saber se está tudo certo para entrar na mitose. Então aqui ela vai checar principalmente se a duplicação do DNA foi feita corretamente. Então se o DNA foi duplicado direito na fase S, entendeu? Então vai observar se tem algum erro, se está tudo certo com a célula. Vai ter uma intensa atividade aqui da célula nessa fase, como eu já falei. Então se está tudo certo, se a célula passar nesse ponto de checagem, ela vai passar então para outra fase, que é a fase da mitose propriamente dita, tá bom? Que é uma fase muito importante do ciclo celular.